tudo bem? Meu nome é Helder. Aqui estamos em mais um episódio do Cannabis Diálogo, Conhecimento Quebra Preconceito. Esse podcast é patrocinado pela Farmausa Pharmaceutical Group e o nosso objetivo aqui é discutir, dialogar ciência, pesquisa, artigos científicos, perspectivas, o que já foi feito, o que foi conquistado, o que está acontecendo hoje, tudo voltado para os produtos de cannabis, canabinoides, novas pesquisas, enfim, tudo aquilo que vai interessar a médicos, pesquisadores, pais, associações de pacientes, farmacêuticos, químicos e outros profissionais dessa área. Hoje eu tenho a felicidade de receber aqui a minha querida amiga, mentora e um monte de coisas, Margarete Akemi Kishi. Deixa eu só dar uma introdução aqui. A Margarete é farmacêutica graduada pela Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. Ela é docente de graduação e pós-graduação na Universidade Mackenzie. Ela é uma das responsáveis da área de fitoterapia e medicina chinesa, que é espetacular. E ela tem algo que é importantíssimo em todo esse mercado de produtos de cannabis hoje no Brasil. Ela é a mentora coordenadora do grupo de estudos em cannabis no Conselho Regional de Farmácia desde 2017. Então a gente tem uma história muito juntos para contar de muitas coisas e vamos discutir bastante coisa interessante nesse episódio. Margarete, muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Helder. Bom dia a todo mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque as pessoas assistem em qualquer horário. Então, muito obrigada pelo convite, por essa iniciativa da Farmausa, né? A Farmausa é uma das empresas pioneiras nesse mercado e por estar sempre trazendo um espaço para um diálogo técnico, um diálogo pontuado com pessoas que estão na área já há muito tempo e que sabem efetivamente o que estão falando, né? Porque o boom da cannabis também trouxe, como tudo, o lado negro, né? Ou seja, as pessoas confundem o uso adulto social, confundem com várias fake news, achando que nós estamos tratando somente de drogados. Então, espaços técnicos aqui, onde a gente pode colocar pesquisa, pode colocar ensino, o trabalho das entidades, né? Ou seja, você tem várias instituições da indústria, da produção, do comércio, e uma instituição como o Conselho, que é um órgão fiscalizador do exercício profissional, conversando sobre isso. Então, isso é de extrema importância, nós estarmos sempre dialogando e levando informação para esse público. Então, me sinto honrada e agradecida. E mais do que nunca, um grande amigo, né, Helder? Você sabe que a cannabis me trouxe pessoas maravilhosas para a minha vida, e uma delas é você. Já há grande tempo que a gente conversa e troca altos papos sobre isso. Sabe, Margarete, um dia já faz um tempo isso, eu estava numa outra indústria farmacêutica nacional, que depois virou multinacional, lá em Campinas, e eu fui num evento, num hotel lá, e eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Washington Oliveto. E ainda referência na área, e o Washington Oliveto, ele disse uma frase que ele me marcou até hoje. Ele disse: sabe o que é o melhor de você estar trabalhando num projeto referência, tudo, que você tem um contato com as melhores pessoas. Exatamente. Manter contato com as melhores pessoas da área, aquele pesquisador, aquela professora farmacêutica, consultora, é muito importante, principalmente nesse momento. E aí eu queria te perguntar mais uma coisa. Eu fiz um congresso online de cannabis umas 2 semanas atrás, e a minha palestra foi 10 anos de produtos de cannabis no Brasil. Perspectivas, tudo, mas imagina, já se passou 10 anos. Eu queria te perguntar, nesses 10 anos, regulamentação. Ainda tem gente que pergunta, mas isso não é produto de fundo do quintal? É produto artesanal? O que é isso? Isso é medicamento? Isso é plantinha? Depois de 10 anos, em termos de produto, de regulamentação, o que você tem a dizer para nós? Me conta. Primeiro, assim, não é somente para vocês. Eu acho que a gente precisa dizer para o público, principalmente para o público leigo. Parem de assistir fake news em qualquer lugar. Para de ficar assistindo fofoca errada em qualquer lugar.
Procure canais que dão informação. Perfeito. Nós não estamos falando de tráfico, nós não estamos falando de porte, nós estamos falando de uma planta medicinal. E uma das minhas grandes especialidades também é fitoterapia. Né? Sou professora específica dessa área, inclusive em pós-graduação para cursos de medicina, de fitoterapia e cannabis. Perfeito. O que isso significa? Isso significa que isso é ciência. Né? De novo, eu vou te falar porque eu estou muito aberta, não só com a Farmausa, que é muito próxima a mim, mas a vocês, e sem nenhum conflito de interesse, porque você sabe que aqui a nossa amizade preserva tudo. É ema, ado. Não tenho nada contra você fumar, beber, cheirar, picar e fazer o que você quiser da sua vida, mas saiba separar o que é ciência e o que é sociedade. Nós estamos falando de ciência. Ela é uma medicamento. Ela é uma planta milenar, é uma planta medicinal. Antes de chegar a medicamento, ela é conceituada e já esteve em farmacopeias brasileiras. A monografia da planta está ainda em consulta, em revisão na farmacopeia brasileira, mas ela já esteve na primeira edição como planta medicinal. Né? Pessoal, eu adoro cutucar, mas a Margarete com algumas perguntas. Essa é uma delas. Professora Margarete, mas é uma planta, é natural, não tem efeito colateral. Não vai fazer mal, vai? Então, Helder, querido, se eu te enterrar numa caixa d'água de 1.000 litros, é uma água extremamente natural. O excesso e a falta é a dose, implanta também é a dose. Não sei se é do conhecimento de vocês, e público, presta atenção. Aí eu tomo chá de camomila, aí eu dou chá de camomila. Camomila rouba ferro e diminui testosterona. Ou seja, além de fazer mal, você pode mudar os parâmetros bioquímicos. Ou seja, até o chazinho de camomila em excesso pode estar te fazendo mal. Exatamente, completamente mal. Entendeu? Então, assim, é uma planta medicinal. Ela tem fitoativos, ela tem fitocompostos, como qualquer planta. Alimento às vezes não faz mal? Um alimento de origem vegetal? Mamãe mesmo é uma grande história disso. Mamãe foi diagnosticada há uns 30 anos atrás com a mão amarela, dizendo que ela tinha talvez possibilidade de ter um carcinoma. Por quê? Não, porque um dos sintomas é a mão amarela. Eu falei, não, eu não tenho genética para isso. Eu não tenho DNA. Conclusão, mamãe ama manga. E ela comia manga duras escondido. Mamãe ama, assim como o papai adorava pãozinho, mamãe ama manga. Então, os excessos de carotenoides deixam a mão empigmentada. Então, observe que você pode errar em várias situações por conta de uma única situação. Imagina a cannabis, que nela tem substâncias? Sim, na cannabis o que nos preocupa são as substâncias que estão sob controle, que são psicoativas. Eu não estou preocupada com mirceno, alfa-pineno e outros. Eu estou preocupada com os psicoativos. Margarete, de onde vem a morfina? Da papável? Exato. Não é psicoativo? Então. Muitos quimioterápicos já que nós temos hoje de origem de planta. Opioides, vem de onde? Vincristina vem do catário rosáceos. Exato. Taxus vem do taxol. Desculpa, o taxol vem do taxus, uma planta, e assim por diante. Agora, alguém pensa em tomar um medicamento que vem de uma planta que não tenha toda a segurança ou controle? Por que teria que ser diferente com os produtos de cannabis? Tem duas situações, Helder, e eu sou do mundo das plantas medicinais para te dizer. Uma coisa é o uso tradicional, é o uso simples do conhecimento tradicional que vem dos nossos indígenas, da afrodescendência, que vem dos nossos antepassados e que era na forma dos famosos chazinhos. Perfeito. Que hoje é uma infusão. A gente sabe que um método de extração é o calor, água aquecida, faz infusão. O que vai extrair é diferente, dependendo do solvente, tá? Sim. Então, isso vem dessa história. E o país é muito uma cultura Então, plantinha para o povo é assim, não faz mal, não faz... Sabe? Não vai fazer bem, não vai fazer mal. E é tudo para eles é chazinho. Eles não têm o olhar dela como uma ciência, tá bom? Então, ela precisa, mesmo que for um chazinho que eu vou cultivar em casa, eu vou usar o chá de salsa que se utiliza as raízes para diurético. Precisa ser uma salsa orgânica, numa terra boa. Mesmo a salsa para tempero, ela precisa. Não sei se você sabe, a semente de coentro, o coentro é um excelente detox de metal pesado. Não sei se você sabe, o orégano, o origano é um antioxidante famosíssimo e importante. Mas você sabe preparar isso?
mesmo na forma de alimento e mesmo na forma de uma planta medicinal, porque ela é duas coisas. Ela pode ser o cheiro de uma pizza e de uma bela macarronada, ou ela pode ser um fitoterápico, uma planta medicinal. Quando vira um fitoterápico, a minha responsabilidade não acaba naquele único frasco que eu fiz ou naquele único lote. Isso. Eu tenho que reproduzir. Senão, como é que um tratamento se faz se às vezes tem variação nem de lote a lote, de frasco a frasco? Aí vira, vamos tentar a sorte. E medicamento não é assim. Eu digo, né, Margarete, que a indústria farmacêutica é uma das mais regulamentadas no mundo e mesmo assim mata muita gente por erro de formulação ou de doses ou até, às vezes, uma pesquisa clínica. Nós já tivemos pesquisas clínicas pré-clínico 1, 2 e 3, só descobriram problemas sérios quando foram para o mercado e voltou Fase 4. Então, você vê o desafio permanente da ciência. Em canabinoides não é diferente. Eu acho que toda a riqueza, eu digo que aquela planta é uma fábrica de princípios ativos, mas você tem que ter muita ciência e capacidade técnica para utilizá-la e até aumentar mais o potencial, que eu acho que... Você acha que a gente já atingiu tudo? Ou Claro que não. Tinha no iceberg, Gente, né? além do que a cannabis, ela não é só um fitoativo, ela é um fitorremediador. Exatamente. É um plástico. Exato. Ela pode ir para a indústria de construção civil. Ela é uma super poderosa Tem toda uma indústria indústria que têxtil. extrapola a farma ainda, Por isso né? que chama. A cannabis sativa é uma grande indústria de Isso. vários segmentos. Só que cada setor, por exemplo, se eu vou construir para a área têxtil ou para construção civil, não precisa ser orgânica, eu não preciso ter doseamento, mas se eu vou para a área de medicamento, pelo amor das minhas pipocas, tem que cuidar disso, tem que cuidar da cadeia, tem que ter rastreabilidade, cadeia produtiva, cadeia de extração, cadeia de qualificação, todo, eu preciso. Não é o chá da minha tia para minha avó. Perfeito. É para a saúde pública brasileira. As pessoas não entendem que milhões de pessoas, são 403 mil brasileiros. Exato. E tem médico que ainda me pergunta, ou profissional de saúde, mas a gente consegue fazer dessa forma? Eu falei, não é que consegue, doutor, a gente deve. Tem que, tá na lei. Nós estamos falando disso, de medicamento, de pesquisa, porque se tem uma coisa que quebra preconceito é ciência bem feita. E assim, as pessoas ficam presas nas RDCs atuais, mas a Lei 6360 é da década de 70. Exatamente. E lá diz tudo que entra no país tem que ser registrado, tem que ter pesquisa, tem que ter conhecimento, não é assim. E, aliás, falando em RDC, lembrando que RDC, uma resolução da diretoria colegiada, ela é uma normativa da Anvisa e é um guia para cumprir aquilo que eu posso, o que eu não posso, mas ela nunca te limita em termos de pesquisa. Não. Ela te diz aonde você deve andar, mas o teu projeto, a tua robustez, é a você como indústria farmacêutica, pesquisador, universidade, empresa, médico, tem que trabalhar em cima disso. E a Anvisa, hoje nós temos 2 RDCs que regulamentam os produtos de cannabis. A importação, 660, e a 327. Eu estou citando essas regulamentações porque eu queria a tua opinião ou as tuas preocupações em relação ao profissional farmacêutico, em 2 vertentes. A primeira, sobre as próprias regulamentações. Qual é a participação desse profissional orientando empresas no desenvolvimento, orientando empresas em dossiês para a Anvisa, tudo isso. Essa é uma parte. E a outra parte é o profissional farmacêutico mais voltado para o suporte clínico. Porque o desafio para o médico, a gente vai comentar até um pouquinho isso, tem já artigos muito bons a respeito disso, a dose individualizada para cada paciente. Então, na parte da indústria e da parte clínica, farmacêutico. Então, Helder, o que significa isso? Você tem 2 regulamentações, mas antes das regulamentações. Isso, Helder, tem que ser... Nada é feito sozinho. Tudo é uma pirâmide, chame-do como quiser, né? Eu sempre falo que tudo precisa ser feito junto. Você não faz um regulatório, você não faz uma produção, você não lança um produto, você não desenha a qualidade, o famoso KBD, o Quality by Design,
sem uma equipe toda. Você precisa de todo mundo, só que todo mundo bem preparado. Então, vamos começar pela 327? Primeiro, assim, eu escuto muito das startups, das empresas de mercado novo de cannabis, que não são das Big Pharma, dando assim, ai, mas isso dá muito trabalho. Isso aqui. Gente, primeiro que você não sabe o que é trabalho. Vai registrar pela RDC de medicamento novo, de medicamento fitoterápico e de medicamento específico. Vá. Pesquisa. A Anvisa deu um gancho gigante, o planeta está de olho, o planeta de cannabis está de olho no Brasil, porque a gente tem uma transição aí, que é o registro. O que você tem? Não deixa de ser um registro, é uma autorização sanitária. Você tem um número que te autoriza a comercializar isso, mas te obriga a fazer pesquisa. Dentro da 327, o farmacêutico é fundamental. Tá? Eu preciso, na verdade, eu digo que todo mundo é fundamental, porque você não faz um bom cultivo sem um bom biólogo identificando e qualificando semente. Você não faz um bom cultivo sem um agrônomo defendendo e desenhando. Você não faz um bom cultivo sem o farmacêutico dizendo, agrônomo, eu quero que isso renda tanto. Isso. Eu quero a semente dessa origem. Exato. Eu não faço a produção sem um químico. São áreas compartilhadas. Eu não faço sem um engenheiro que vai me desenhar a área de produção, a área de cultivo. Ou seja, precisa de uma equipe multi, só que cada um no seu quadrado e sabendo o que faz. Interagindo nesse conhecimento. Perfeito. O farmacêutico vai ler, precisa ler ou interpretar um laudo de análise, o famoso COA. Sim. O médico. O que o médico entende de interpretação de laudo de análise de dados de pico de HPLC? Né? Mas pode o químico? Claro que pode o químico. Mas ele não tem conhecimento farmacológico do impacto disso no receptor lá na ponta. Tá? Perfeito. Então, e normalmente, como é que você faz uma petição? Todo mundo é farmacêutico. Por mais que você pode ter até o pessoal do direito em assuntos regulatórios. Sim, mas, de novo, ele não tem essa cancha. Como é que faz a bula, o folheto informativo? Então, o farmacêutico é primordial. Racional de uma formulação. Isso! De uma diluição, a escolha do recipiente, do grau farmacêutico do recipiente, o método de extração, tudo isso é preciso. Os recipientes, por exemplo, o meu produto é diluído num óleo triglicérides de cadeia média. Eu não aguento mais ouvir isso, doutor El. Ou, por exemplo, um óleo de milho. Ele pode ser alimentício ou ele é grau farmacêutico? Primeiro, assim, o óleo de milho é o quê? Cadeia longa ou cadeia média? Perfeito. 2, é grau farma ou grau alimento? Qual o racional que a gente tem que dar? Exatamente. O que é o meu produto? Eu falo, e assim, a cannabis, você sabe que ela é uma planta cheia de encrenca. Muito. Internamente, ela sofre fotoxidação, isomerização, descarbonização. São tão quietinhos lá dentro, não. Então, e aí você submete a calor, esfria. E estabilidade nisso, como fica? Por que é tão complicado? Ai, como é difícil trabalhar com fitoterapia. Sim, meu filho, sempre foi. Você tem dentro da cannabis o que a gente chama da interação sinérgica boa. Para ter uma atividade, muitas vezes eu uso um fitocomplexo com a sinergia de todos os metabólitos secundários presentes nele. Só que, ao mesmo tempo, quando você faz uma extração ou vai fazer um isolamento ou vai fazer um fitofármaco, toda essa estrutura é desmantelada. E aí a estabilidade disso tudo muda. E acho que nós estamos vivendo um momento, né, Margarete? Porque temos a 660 da importação e a 327. E a 327 está no momento chave de revisão. Sim. Renovação. Do impacto regulatório. Eu até recomendo para todos que estão envolvidos. Tem um relatório de uma diretora da Anvisa, Meiruzi. Excelente material, é leitura obrigatória, mas nós estamos hoje num momento de revisão e nunca precisamos tanto de fóruns de discussão técnicas com múltiplos profissionais. Exatamente. Químicos, biomédicos, advogados, farmacêuticos, todos discutindo o que é melhor, mais seguro para essa revisão. Isso, dentro do que define a sua atividade profissional. Nada, por exemplo, o farmacêutico não prescreve. Eu sou prescritora de fitoterapia, de música, mas não de uma portaria 344. As substâncias não estão enquadradas na portaria 344. Então, tem espaço na 327 para muita coisa. E dentro da 327, que é um dos produtos que está dentro do protocolo do Grupo de Trabalho do Estado de São Paulo, aqui de implantação, tem ali o acompanhamento.
Porque você tem interação, você tem reação adversa, você tem problema com dose, individualidade de dose. Isso se chama-se acompanhamento farmacoterapêutico, Exatamente. que é por lei definida ao farmacêutico. Ao farmacêutico. O médico pode fazer? Pode, mas o profissional habilitado para isso tudo, que sabe todo, é o farmacêutico. Margarete, eu tenho ouvido de dezenas de médicos que não conseguem acompanhar o número de pacientes, eles estão desesperados procurando suporte de farmacêuticos dessa titulação. Por quê? Nesse caminho. O paciente que começa a usar, você que já está na área há muito tempo, você sabe. Ele liga para mim no dia seguinte. Exato. Começou a chover, é por causa do canabidiol. Entendeu? E aí o médico não tem esse tempo. Por isso que eu falo para o médico, abraça um farmacêutico que ele faz isso por você. Tem um canal. E a gente tem hoje teleatendimento farmacêutico, tem várias formas de conversar. Sim. Isso é 327. A 660 de importação com passivo, do uso compassivo, sim, foi o caminho na RDC 17 de 2015 para todo mundo. Foi a salvação da misericórdia. Abriu as portas para muita coisa. Pro bom inclusive e para educação médica, inclusive para você começar a ver o que é um produto de má qualidade, de boa qualidade, ver eu soube um dado, veio da consultoria da Caia Mind, que me assustou. Eu estava conversando com o Thiago, um dos CEOs, ele falou o número de um mês para outro, que empresas que tinham produtos por 2 meses desapareciam. As empresas. Você vê como um projeto de empresa farmacêutica é fundamental nessa história toda. Eu converso tanto com a Maria quanto o Thiago, né, com o casal sobre isso, até porque a gente troca muita ideia pela universidade. Mas, Helder, vocês estão vendo números, eu estou vendo paciente. Eu tenho uma paciente de enxaqueca crônica que foi lhe dada uma marca de um produto da 660, a empresa não tem mais produção. Pois é. A empresa não tem mais. Você faz o quê? Vai dormir? Chora? Exato. Entendeu? E então, você tem um monte de problema. Com relação a 660, a maioria das empresas da 660, nós que eu estou nesse mercado desde 2017, você sabe que não tem farmacêutico. Nunca foi. Eu entrei nesse mercado por conta da ausência de farmacêutico, eu fiquei indignada. Não tenho nada contra o direito, eu não tenho nada contra a economia, mas quando eu soube que quem estava orientando o paciente era visitador da área de economia ou advogado, não, eu quase me joguei do prédio, falei, tão louco? O que vocês sabem de farmacologia? Né? Bom, então assim, o que me preocupa na 660 hoje, o mercado está se estabilizando já há um tempo e tendo produtos com qualidade, porque você sabe que o próprio mercado se regulamenta, né? As marcas ruins, as marcas que não atendem, elas acabam caindo fora por falta de, óbvio, né? Se você não atende o mercado, você não tem, né, caixa para manter a empresa. Mas o que me preocupa é que empresas, não é o seu caso e tantas outras que eu conheço, e declarando nenhum conflito de interesse, nem com Farmausa, nem com qualquer marca que às vezes eu cite nas minhas aulas, porque é somente para fins educativos, tem empresas que apostam em diálogo, mesmo sendo da 660, apostam em ter um farmacêutico, uma equipe que acompanha. Mas muitos não. Exato. Saem aí comercializando, acham que virou moda da um COA, um laudo de análise, como se o médico fosse obrigado a entender daquilo. Né? Sim. E eu ouvi recentemente de um médico pesquisador, que também é clínico, que ele está de paciência cheia. Ele não aguenta mais receber visitador com pastinha de um monte de papel. Sim. Eu já vi médicos que estão restringindo o número de empresas que recebem. Exatamente. Independente do que chega ou não. Isso é um mercado... e aí que 327, como farmácia, acaba virando um filtro natural e onde mais cresce agora é nas farmácias. Sim, o mercado cresceu 300% na farmácia. É a importância ver isso. Acho que a próxima etapa que ocorre nesses bastidores é o quanto a ciência está crescendo com todos esses profissionais. Porque eu acho que se, por um lado, os canabinoides, a planta, ela te fornece assim, possibilidades gigantescas e inúmeras, ela cobra ciência boa também. Claro. Você sabe, Helder? Qualidade boa de produtos, né, Margarete? Você não viu o que saiu agora? O Brasil hoje é o primeiro país do mundo de pesquisa em canabidiol. Sabe quando eu vi que as coisas estavam ficando... nós estamos com uma oportunidade gigantesca aqui como país, nessa história. 2 anos atrás, em janeiro de 22, se não me engano, o FDA veio a público com uma declaração dizendo
o regramento, a legislação para suplementos alimentares não se aplicam a produtos de cannabis. Óbvio, a produto nenhum. Exato. Ou seja, o FDA reconheceu que isso é uma coisa, isso é outra, e falou: regulamentações específicas devem ser feitas para isso, regulamentações que a Anvisa já tem há uma década já. Olha que coisa importante isso para nós como indústria farmacêutica, pesquisadores, universidades, regulatório, com tudo. Eu acho que nós temos uma oportunidade única aqui de virar referência no mundo nessa área. Sim, nós já estamos na referência, sabe? Sim. Precisamos só aprimorar e precisamos o quê, Helder? Na ponta. Ter profissionais conscientes. Ontem me perguntaram qual era a fórmula da minha vida para chegar onde eu cheguei. Eu falei, estudar. Sim. Conhecimento. Não falar bobagem apenas baseada só em leituras e artigos. Principalmente na área clínica. O farmacêutico, para fazer acompanhamento clínico, não é ler livro, não é ler estudo de caso, não. É cuidar. É atender paciente e ver todas as individualizações. E isso é muito tranquilo para quem já trabalha na área de fitoterapia, na área de medicina chinesa, porque nós aprendemos já há muito tempo essa individualização. Individuação, titulação de dose, interação medicamentosa. Tem coisas que tem gente que acha que a cannabis inventou. Não, isso sempre esteve lá. Sempre. Porque tem que fazer estudo de fotoestabilidade. Sempre existiu, sempre meu filho. Existiu. Bem-vindo ao mundo farma. Não, mas será que um fitocomplexo com muitos componentes pode gerar mais impurezas? Sempre foi assim, gente. Sim, por isso que a fitoterapia tem outros controles. O recipiente interfere em alguma coisa? Sempre interferiu. A terra interfere, o clima sempre interferiu. A cannabis veio dar um toque ainda melhor. Eu digo, gente, se vocês não querem ter problema, não pode ir para a indústria farmacêutica. Porque é matar um leão por dia para resolver o problema no analítico, na produção, naquela matéria-prima que chegou com os pontinhos pretos que você não sabe o que é. Então é problema todo dia. Mas a cannabis, ela é um aspirador da terra. Sim. Ela suga tudo que tem lá, não pede licença para ninguém. Componentes radioativos ela suga. Sim. Pesticidas, metais pesados, herbicidas. Então imagina a responsabilidade de se fazer um produto com nível de qualidade e um paciente vai utilizar isso pelo resto da vida. Pois é aí que me preocupa a história dos autocultivos. Por isso que me preocupa, como eu falo para você, da fake news na internet, viu? Vocês que estão aí na telinha. Não adianta ficar assistindo live de extração caseira. É muito perigoso. É muito mais perigoso do que se imagina. É extremamente. Você não sabe que planta que é, o que você está arrastando. Eu digo isso nas minhas aulas de fitoterapia básica, quando eu estou falando de chazinhos, como diz entre aspas. Quando eu falo de ter um horto medicinal, não é assim, meus amores. Não é qualquer vaso, qualquer terra. Se aplica a qualquer planta medicinal. Não, isso não foi inventado só para proibir cannabis. Não. Cannabis tem outros componentes que são psicotrópicos, causam dependência, que são ainda mais complicados nesse sentido, com mais rigor. E o mais complicado no universo cannabis, Helder, é o que o FDA declarou, né? Suplemento é uma coisa, medicamento é outra. Por quê? Eu não estou aqui para falar mal de suplemento, não, hein, gente? Pelo amor da minha pipoca. Eu acho que todo mundo tem o seu espaço. Os controles, os parâmetros químicos, os parâmetros. Não tem necessidade de dose, de quantificação de ativo e do quê? O que a gente faz? Pesquisa clínica. Exato. Medicamento precisa de tudo isso e a gente não faz isso em suplemento. Então, por exemplo, professora, se eu comprar uma cúrcuma de uma marca de uma indústria que é medicamento, é a mesma coisa da cúrcuma suplemento? Não. Ela pode vir até da mesma planta, cúrcuma longa, mas as análises fitoquímicas, quantificação, dose, é diferente de um medicamento. Porque quando eu lanço um medicamento, eu preciso saber quanto tem de curcumina dentro desse extrato seco. Senão, eu não tenho atividade farmacológica no receptor que eu quero, certo? Se eu usar a cúrcuma suplemento ou a cúrcuma tempero, é o quê? Uma colher, uma cápsula,
quanto de ativo tem lá dentro. Para a suplementação, não existe necessidade de doseamento e quantificação. Mas, quando eu falo em medicamento, eu preciso de doseamento e quantificação. Porque se eu não fizer isso, quanto vai chegar de substância no receptor? Todos vocês querem tomar medicamentos e querem ter sossego, não é isso? Eu tomo analgésico, quantas miligramas de analgésico vai no receptor de dor para mexer na cascata de dor e você ficar sem dor? Aí quer mexer com cannabis sem ter tudo isso? Pois é. Olha, gente, eu tô aqui com... esse livro aqui, Cannabis Medicinal no Brasil, os organizadores Thiago Melo Calado, Ana Cristina Lopretti e Margarete Akemikishi, tá aqui. Quando vai sair a nova edição atualizada? Nós já estamos em reunião, assim, é a primeira vez que eu vou falar isso em público. Mais um furo aqui no Canabidiálogo, tá vendo? Gente, vamos lá. Assim, possivelmente para final deste ano, no máximo janeiro, a gente tem a segunda edição totalmente atualizada, com um capítulo muito bem escrito de farmacoterapia, o que é esse acompanhamento, o que é importante olhar. Sim, nós vamos aumentar o corpo clínico de médicos escrevendo para este livro. E assim, não é nada... Eu acho que tenho plena certeza como professora. Farmacologia básica, farmacêutico tem. Isso, canabinose está na farmacologia básica. Ninguém precisa, vai estudar. Conhecimento, vai estudar. O livro vai trazer atualização de mercado, as coisas que interessam na prática do dia a dia. Sim. Essa foi a intenção do primeiro, ele está completamente esgotado. Eu tenho mestrados que referenciam o nosso livro. Que coisa boa. Então, para mim, isso é muito importante. E aí, para nós do grupo do livro, né, a gente vai agora para a segunda edição, mais atualizada, né, com os capítulos bem interessantes e curiosos. Olha, eu fico o dia todo aqui papeando contigo, ciência, perspectiva, assim, dá aquela coisa boa aqui no coração. Mas encaminhando já para o encerramento, o que é que você vê? Vivemos já esses 10 anos, praticamente, produtos de cannabis. Ainda tem bate-cabeça, muita coisa, já tem coisas muito importantes a nível do Estado. Estado de São Paulo, Margarete faz parte do grupo de estudo que regulamentou a legislação aqui no Estado de São Paulo, um passo importantíssimo, que veio pelas mãos do governador Tarcísio. Exatamente. Um passo de muita coragem, voltado para a ciência. Mas, vamos lá, daqui a 10 anos, se a gente for fazer esse canabidiálogo, você vai continuar assim, sendo linda, intocável, bonita, não mudou nada. Mas daqui a 10 anos, como é que vai estar? Daqui a 10 anos eu vou estar com 75 anos, mas não aposentada. De jeito nenhum. Vou estar, continuo falando, o que eu espero? Uma evolução, um acesso maior. A gente sabe de toda a potencialidade dela, mas para isso a gente precisa pesquisar. Né? Não adianta você se basear em um artigo, com, A gente tem que escrever os nossos artigos, não é? Com certeza. A gente tem que escrever a nossa ciência. Mas bem baseada, Isso. Não com um N razoável de pessoas, com todo o processo, E tem caminho. Hoje você sabe que a gente saiu de um evento, a própria FINEP falando de possibilidade de financiamento. Aí eu tenho que falar da nossa Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Caio França com a equipe dele, Perfeito. Que não só fez a PL que levou a lei, mas que hoje conduz um setor de financiamento em pesquisa. Perfeito. E eu preciso falar como professora e pesquisadora deste deputado, porque ele olhou para a pesquisa. Sim. E ele viu, esses caras não têm dinheiro. Sim. E se eu quero que isso vire alguma coisa... Esse é um exemplo de um projeto muito bom, né? Exatamente. De lei. Isso. E também, nesse diálogo final, eu preciso muito agradecer ao Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Sim. Especificamente a atual diretoria, Marcelo Polacou, Luciano Canedo, Daniele Marini e o Adriano Falvo. Por quê? Porque eu tenho um comitê que eles me dão liberdade total de produção. A gente já tem um folder, né, que você já viu. Eu ia citar esse folder, importantíssimo. Estamos a caminho de uma cartilha de orientação. Estamos a caminho de um curso para a área farmacêutica e demos, dia 12 de junho, no Dia dos Namorados, de manhã cedinho, um treinamento para os farmacêuticos sobre o protocolo do Estado de São Paulo. Muito bom. Algumas pessoas se queixaram, mas vocês deram fechado. Sim, é fechado, porque é um protocolo. Era o farmacêutico da dispensação, da alta e média complexidade, ele precisava estar preparado para isso, né? Então, primeiro foi eles. Isso vai se abrir, mas
Primeiro eu tenho que ter... Já está 10 mil frascos. Como é que o farmacêutico lá na ponta vai saber orientar de um produto que ele nunca viu? É diferente de pegar um ácido acetil salicílico, uma dipirona, é diferente. A titulação de dose, interação medicamentosa. Reações adversas. Reações adversas, isso. Entendeu? Então, assim, a gente deu. Então, se devo muito a esse conselho, que sempre deu espaço para o diálogo, sempre apoiou pesquisa. Nós temos sempre evento, a cada ano tem um formato. Em outubro faremos um novo evento de cannabis. No Congresso de 2025 teremos cannabis. Então, São Paulo está sempre discutindo. E o Conselho de São Paulo me permite estar no GT do Estado, do governador Tarcísio, no GT da Abquif, que também tu faz parte, Sim. Em vários grupos de trabalho de uma instituição que fiscaliza. O ato primeiro dela, por lei, é fiscalizar. E ela faz mais do que isso, né? Então, esse é um espaço que agora, num evento que está tendo, né, no IMB, eu vou falar sobre a atuação farmacêutica da área e vou ficar à disposição deles para tirar dúvidas sobre o protocolo de São Paulo. Nenhum conselho tem feito isso. Exato. E quanto mais o de farmácia, é só o Estado de São Paulo. Desculpa, tá, povo lindo, mas realmente o Conselho de São Paulo tem feito muito em todas as áreas, mas da nossa área eu tenho que ficar... Helder, você mesmo já participou de uma plenária, ao vivo e a cores, para falar do papel da produção, da importância de você ter uma matéria-prima, um IFA, insumo farmacêutico ativo produzido no Brasil, que é deste gurizinho simpático, né? Então, assim, é nesse sentido, ou seja, a gente tem espaço, mas tem que ser espaços, por isso que o conselho sempre me permite vir. Espaços adequados. Não me peça para ir na marcha da maconha. Não me peça para ir, né, em outros locais. Mas, da atuação da Abquif, Conselho de Farmácia, Conselho de Química, como conselhos ou como entidades de classe, é um ambiente excelente para essa discussão, Sim. Crescimento, para novos profissionais se inspirarem. E olha, gente, eu participei já dessa plenária que a Margarete citou, e ela não vai falar, mas eu falo, o papel dela de liderança nessa preocupação da melhor qualidade, do entendimento, é fundamental. A gente precisa discutir muito mais isso, porque é o momento do Brasil tomar as rédeas e se firmar como aquilo que o Brasil já é, como você falou, referência. Professora doutora, ela não gosta de ser chamada assim, mas professora doutora Margarete Akemi Kishi. Que satisfação tê-la aqui, que felicidade. Seu agradecimento final. Cannabis Diálogo. Helder, primeiro assim, a vocês da Farmausa, né? Eu tenho um carinho imenso. Cara, vocês não fazem ideia, público. Eu não conheço esses gurizonos todos, esses guris, porque são todos mais novos do que eu, é óbvio, né? Só por causa da cannabis. Conheço ele por causa da empresa de suplementos. Então, a história é muito antiga. Às vezes as pessoas acham que a gente tem pessoas na vida que conheceu o caso da cannabis. Não. A cannabis, sim, trouxe grandes pessoas para mim como Helder. E eu vou dizer aqui já, para amanhã, tá? Para o dia seguinte. Isso. O Biraci. Próximo episódio. Próximo episódio, tá? Que é um grande... Gente, nós podemos compartilhar a área com os químicos, né, químico Helder? Exatamente. Podemos ser amigos, não precisamos ser inimigos. Tem lugar e espaço para todo mundo. Então, meu agradecimento total à Farmausa, ao Cannabis Diálogo. Conversar com você é fantástico, maravilhoso. De novo, ao conselho. E, galera, assistam, curtam, façam like. Tá bom? Porque é dessa forma que a gente consegue levar a informação. Repliquem, porque senão, Helder, nós vamos morrer na praia, num grande produto, num mercado gigante, para todo mundo. Para o mundo inteiro. Para todo mundo. A gente pode exportar. Eu sei. Nós podemos importar alguma coisa, podemos... De jeito nenhum. As pessoas precisam parar de ser terraplanistas. Existe luz, sabe? Precisa olhar para a ciência. Se dedique ao estudo. Eu tenho um grupo que eu participo, aliás, eu sou a nova diretora da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide, sou a diretora farmacêutica deles. Esses caras estudam todo dia tem alguém discutindo um artigo novo. Eu não sei como eles têm tempo, eles não devem dormir como eu, né? Mas assim, olha a importância disso. Todo dia no planeta sai um artigo novo sobre esse assunto. Se é bom ou não, você só vai poder fazer lendo. Então, obrigada por esse espaço, pela oportunidade dada ao conselho, ao farmacêutico. E sempre estarei à disposição à cannabis, à Farmausa e ao Conselho de São Paulo. Sempre, sempre.
Muito obrigada. Eu que agradeço, querida. Gente, divulguem esse podcast, Cannabis Diálogo. Não se faz ciência sem compartilhar. Não se faz ciência sem dialogar. Não se faz ciência sem discutir com outros pesquisadores, outras mentes brilhantes, aquilo que a gente está procurando, às vezes, a gente descobre num diálogo. Então, por isso que é isso. Cannabis Diálogo, conhecimento quebra preconceito. Muito obrigado, gente.